Bom, pessoal, então na nossa lista 3 eu vou resolver alguns exercícios, tá? Então, lógico que eu vou resolver os exercícios que não estão propostos, tá? Os exercícios são todos do capítulo 7 do livro do Boylestad. Então eu vou começar na seção 7.2, começando pelo exercício 2, que é bem simplesinho, tá? Então vamos lá. O exercício 2 diz o seguinte: determine a resistência total para os circuitos da figura 761. Vamos lá na figura 761. Figura 761. Então tá aqui, figura 761. Então o problema é o seguinte: vamos resolver, determinar aqui a resistência total, né, a resistência total, né, para esse circuitinho da letra A. Bom, a gente está olhando aqui, ó, a gente vê que, repara já que o resistor de 4 ohms e o resistor de 4 ohms estão em série, porque não tem ninguém conectado entre eles. Tá? Depois o resultado desse série vai estar em paralelo com o resistor de 10 ohms. E o resultado desses dois, né, o resultado desse paralelo com esse série, vai estar em série com esse resistor de 4 ohms e esse resistor de 4 ohms. Então a gente pode escrever o seguinte caminho de resolução. Tá? Olha só, vou colocar aqui. Ó. Então eu posso dizer que o resistor, o resistor de 4 ohms somado com o resistor de 10 ohms que está em paralelo com o resistor de 4 mais o de 4, somado com o resistor de 4 ohms, é a nossa resistência total. Certo? Então, ó, aqui essa soma aqui é o resultado dessa série. Aí esse paralelo é o resultado da série com esse resistor de 10. E aí eu vou ter 3 resistores em série, né? 4 ohms, o outro de 4 ohms e o resultado desse série paralelo. Muito bem, vamos lá. Vamos resolver isso. Aqui, tranquilo, né? 4 mais 4 vai dar 8. Aí depois a gente tem o paralelo de 10 com o resistor de 8. Então como é que a gente pode fazer aqui? Eu posso usar aqui aquela regrinha simples, né, do produto, são dois resistores, produto pela soma. Então fica 10 vezes 8 dividido por 10 mais 8. Tá? Por 10 mais 8. Muito bem. Isso aqui vai dar 80 por 18, que resulta em 4,444, é uma dízima. Então, por 4,44. Então, agora nós temos aí 4 mais 4,44 mais 4. Então, o resistor daqui, o resistor total, a gente pode dizer aqui que a resistência total vai ser 4 mais 4,4 mais 4. A resistência total é igual a 4 com 4, 8 com 4, 12. Então, 12,4 ohms. Então, essa seria a resposta da letra A. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui agora a letra B. Qualquer coisa vocês voltem, né, e dêem uma olhada de novo na resolução. Vamos ver agora a letra B. Na letra B, nós temos, apesar do desenho às vezes confundir, duas entradas estão ligadas no mesmo ponto e as duas saídas também estão ligadas no mesmo ponto. Então nós temos aqui um paralelo, tá?
Dois resistores em paralelo. Então, vamos lá. Aqui dá para a gente usar, a gente usou a primeira regrinha, que é do produto pela soma, quando você tem dois resistores em paralelo. Aqui nós temos dois resistores em paralelo, o de 10 com o de 10, e tem mais um detalhe. Quando os resistores são de valores iguais, você não precisa nem fazer produto pela soma, basta você fazer quando eles são de valores iguais, é o valor do resistor dividido pelo número de resistores. Então, o paralelo de 10 com 10 vai dar 5. Tá? Então, aqui a gente pode dizer que a resistência total será o resultado desse paralelo, então é o paralelo de 10 com 10, somado, porque depois esse resultado vai estar em série com o resistor de 10. Tá? Bom, o paralelo de 10 com 10 é 5. É só, se tiver 10 resistores de valores iguais, todos em paralelo, é só pegar o valor do resistor e dividir por 10. Se forem 5, dividir por 5. Então, aqui eu tenho dois resistores de 10 ohms ligados em paralelo, é só dividir 10 dividido por 2, vai dar 5. Somado com 10, então a resistência total vai ser 10 mais 5, que resulta em 15 ohms. Então esse é o valor da resistência total do exercício 2, letra B. Tá? Porque os resistores de 10 estão em paralelo e depois vão ficar em série com o primeiro. Muito bem. A letra C, nós temos aqui. Reparem o seguinte, apesar de ter, nós temos aqui 4 pontos de conexão, né? Esse, mas a gente não pode se confundir com os pontos. Eu quero a resistência total olhando para esses dois pontos, ó, é a partir daqui, ó, tanto é que tem uma setinha indicando, olhando para esses dois pontinhos aqui, tá? Não olhando para os outros pontos. Então vamos lá. Vamos tentar identificar aqui, ó. Se eu chamar esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto B, esse resistor de 4 ohms, os dois estão conectados aqui no ponto A, certo? A saída deles, né, os dois estão conectados, eu vou até chamar aqui de outro nome, vou chamar esse aqui de ponto C. Tá? As duas saídas estão conectadas aqui no ponto C. Tá? Então, se as duas entradas estão no mesmo lugar e as duas saídas estão no mesmo lugar, a gente pode dizer que esse cara aqui e esse cara aqui estão em paralelo. As duas entradas estão ligadas no mesmo ponto e as duas saídas também conectadas no mesmo ponto. Tá? Então, as duas entradas estão conectadas no ponto A e as duas saídas conectadas no ponto B. Maravilha. Depois de resolvido isso, esse resultado aqui, né, vai estar colocado em série com o resistor de 10. Então ficaria assim, a resistência total é igual. Então se 4 e 4 em paralelo, então é o paralelo de 4 com 4. E depois o resultado disso é somado com o resistor de 10 para depois atingir o ponto B. Então nós temos aí 4 em paralelo com 4, são dois resistores iguais. Né? O resultado disso vai ser 4 dividido por 2, vai ser 2. Então a resistência total é 2 mais 10. A resistência total será 12 ohms. Tá? Então esse é o resultado da letra C. Tá? 12 ohms. Tá? Então só recapitulando, se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, os dois resistores de 4 ohms estão conectados nesse ponto A e as duas saídas estão conectadas aqui no ponto C. Tá? Lembrando que tudo isso aqui que eu estou pintando aqui, ó, tudo isso aqui é ponto C, ó, tá? Porque o condutor não tem resistência, né? Então tudo isso aqui é o mesmo ponto, tá? Como se fosse tudo ponto C. Então, depois, o resultado desse paralelo vai estar em série com o 10. E aí a gente caminha aqui para o terminal B. Esse outro terminal aqui não está conectado em lugar nenhum, não precisa se preocupar com ele. Então, vai ser 4 em paralelo com 4 mais 10 igual a 12 ohms. Aí depois, o último exercício, que é a letra D, nós temos, olhando
olhando a partir daqui, né? A gente tem, vou chamar esse aqui também de ponto A, esse aqui de ponto B. Então, vamos seguindo aqui, ó. Se eu imaginar a seguinte situação, ó. Imagina que uma corrente entre aqui pelo terminal A, tá? Uma corrente I, entrando aqui pelo terminal A. Então, olha só, qual seria o caminho provável da corrente? Repare o seguinte, ó, a corrente, ela poderia vir e passar por esse resistor e se dividir por esse ramo? Até poderia, só que se a gente for olhar, aqui eu tenho 4 ohms e aqui, ó, eu não tenho ninguém. Aqui eu tenho 0 ohms, que é o que a gente chamou na aula passada, até eu expliquei na aula passada, de curto-circuito. Então eu tenho um curto entre esse ponto e esse ponto, tá? Um caminho fechado. Então eu estou conectando o ponto A com o ponto B simplesmente por aqui. A corrente elétrica não vai fazer outro caminho, tá? Ela não vai caminhar, passar pelo resistor de 4 ohms e depois passar pelo outro resistor de 4 ohms para poder retornar por aqui, tá? Também não iria vir por aqui porque não tem nada conectado nesse ponto. Então, o que a gente conclui? Que a corrente elétrica vai passar pelo resistor de 10 ohms, vai encontrar um caminho de 0 ohms até o ponto B. Tá? Então, o resistor total desse arranjo, olhando a partir do ponto A e B, é simplesmente 10 ohms. Os outros resistores estão aí só para enfeitar, porque a partir do momento que você conectou esse ponto aqui com esse ponto, você cancelou todo o restante. Tá? Então esse é o resultado aí da letra D. Bom, depois a gente vai fazer o vídeo dos próximos exercícios que serão resolvidos. Até mais.